Quais são os principais pontos de um contrato de franquia? Os principais pontos de um contrato de franquia são aqueles que determinam uma especificidade para o negócio, ou seja, o contrato de franquia ele tem que ser operacional, feito para o seu tipo de negócio. Não adianta nada pegar um contrato de um concorrente que vende sapato para fazer o seu contrato de franquia para vender alimentação. Então, esse é um primeiro aspecto importante de um contrato de franquia. Ele tem que ser operacional, feito realmente para o teu negócio. Um outro ponto também importante é que o seu contrato ele não estabeleça obrigações abusivas, como uma multa milionária para rescisão ou uma multa multimilionária para uma infração operacional. Um bom contrato de franquia, ele também precisa pensar e abranger aquele momento depois da rescisão, com cláusulas protetivas de sigilo e confidencialidade e não concorrência. Além disso, o contrato, quanto mais operacional, mais fácil vai ser de lidar com os problemas do dia a dia. Lembrando que um contrato de franquia vai ter um prazo de duração onde as partes vão efetivamente se relacionar. Um contrato de 3 a 5 anos, onde não é tudo que vai causar a rescisão do contrato. Então, eu preciso ter mecanismos dentro do meu documento que possibilite um ajuste na relação sem ter que partir para a rescisão. Esse é um ponto super importante. Outro ponto essencial é a exploração do negócio num determinado local. Se eu tenho território, se eu não tenho, se ele é preferencial, se ele é exclusivo, esses pontos também vão ajudar a esclarecer o relacionamento que você vai ter com o seu franqueado. Além disso, lançar mão de políticas que são paralelas com o contrato. Por exemplo, um regulamento para mídias sociais ou uma política financeira. Tudo isso ajuda na manutenção do relacionamento entre franqueador e seu franqueado. Como trabalhar cada um desses pontos? Quando um candidato está estudando uma circular de oferta de franquia, ele também vai estudar o seu contrato de franquia. Isso é importante. Muitas vezes, muita gente pensa que a circular de oferta de franquia é só a parte inicial do documento e separa o contrato, a minuta do contrato, desse primeiro bloco de documentos. Não, a circular de oferta de franquia, ela requer a apresentação para o candidato dessa minuta também do contrato de franquia que ele vai firmar lá na frente, quando e se ele se decidir por adquirir a sua franquia. Então, como que o candidato ele vai entender todos os requisitos desse contrato de franquia? Primeiro, a sua expansão, o seu departamento de expansão, ou a pessoa responsável pela expansão da sua marca, ela precisa entender o que está escrito naquele contrato de franquia e o que significa cada um dos itens. Por quê? Numa primeira análise, na primeira leitura pelo candidato, pode ser que ele se assuste um pouco com a redação de um contrato de franquia, porque realmente existem muitas obrigações para o franqueado e é muito natural que seja assim, porque é o franqueado que fica no fronte do negócio, é ele que tem um atendimento ao grande público. Então, é muito possível que tenha muito mais obrigação para o franqueado do que para o seu franqueador. É um documento que pode assustar. Aí entra realmente uma expansão muito bem treinada, capaz de explicar quais são as consequências, a intenção dessas obrigações e qual é o prejuízo causado para a rede quando um franqueado acaba descumprindo alguma dessas cláusulas. O contrato pode ser diferente para cada franqueado? Um contrato de franquia, apesar dele não ser um contrato de adesão, ele guarda algumas regras que são decorrentes da necessidade de manutenção do padrão da rede. Então, normalmente, eles vão ser muito parecidos de um franqueado para outro. Por exemplo, se eu tenho regras de exposição da marca que eu estou franqueando, vai ter um padrão que todos vão ter que obedecer. Se eu abrir exceção para um franqueado ou para aquele outro franqueado, esse padrão se perde. O que não significa que eu não possa ter negociações diferenciadas de royalties, por exemplo. Então, eu posso sim ter situações negociadas individualmente com cada franqueado, mas quando eu estou falando de padrão de operação, normalmente essas cláusulas serão iguais para todos os franqueados, para toda a rede. Esses pontos precisam ser revisados periodicamente? Um
ponto super importante que a gente precisa lembrar é que a circular de oferta de franquia, ela não é um documento escrito em pedra. O que eu quero dizer com isso? A cada período, é importante que o franqueador revise sua circular de oferta de franquia. Seja porque ele vivenciou alguma situação que ele não havia previsto quando elaborou essa circular de oferta pela primeira vez, seja por uma questão de mudança da legislação ou alguma atualização do seu modelo de negócio. Então, essa revisão, ela é super importante. Um contrato de franquia bem redigido, ele acompanha a evolução da operação franqueada. Não necessariamente eu vou revisar toda a documentação o tempo todo, mas como a gente está falando que um bom contrato de franquia, ele traduz também a operação do negócio, é natural que a gente evolua também. O negócio, à medida que ele vai se atualizando, se alterando, melhorando, eu também tenho que acompanhar essa evolução no contrato de franquia, na circular de oferta de franquia também, mas principalmente no contrato de franquia.